A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos invocar a proteção de São Miguel Arcanjo, de Nossa Senhora, de todos os anjos e santos, pedindo sua intercessão pela paz no mundo, pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa Leão XIV, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pelas nossas famílias, por todos nós e por todas as intenções que estão nos nossos corações. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos à leitura de hoje? Capítulo 17. Ruína de Damasco e de Israel. Oráculo contra Damasco. Damasco vai ser suprimida do número das cidades e será reduzida a ruínas abandonadas para sempre. Suas cidades serão abandonadas aos rebanhos, que virão repousar aí sem que ninguém os enxote. Foi tirado o baluarte de Efraim. Foi tirada a realeza de Damasco. Os restos de Arã perecerão, passarão como a glória de Israel. Oráculo do Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó declinará, e sua gordura se reduzirá em magreza, como quando o ceifador já colheu o trigo e seu braço cortou as espigas. Alguém rebusca as searas no vale dos Rafaitas. Aí não haverá para respigar, como quando já se varejou as oliveiras, senão 2 ou 3 bagos no mais alto topo. Oráculo do Senhor, Deus de Israel. Naquele dia, o homem voltará seus olhares para o seu Criador. Seus olhos verão o Santo de Israel. E ele não olhará mais aquilo que seus dedos fizeram, as estacas sagradas e as estelas ao sol. Naquele dia, tuas cidades serão abandonadas, como as cidades despovoadas dos amorreus e dos heveus, abandonadas no tempo da invasão dos israelitas. Elas ficarão desabitadas, porque esqueceste o Deus que te salva, e não te lembraste da tua fortaleza. Tu te esforçarás em vão para plantar jardins de Adonis, e neles semear plantas exóticas. No dia em que plantares, tu os verás crescer. E numa bela manhã tua planta dará flores, porém a colheita será nula no dia do infortúnio e o mal irremediável. Derrota dos invasores. Esse barulho de povo numeroso, esse rumor semelhante ao do mar, esse tumulto de nações poderosas, semelhante ao brilhar de águas impetuosas. Ele as ameaça e elas fogem para longe, como nas alturas a palha levada pelo vento, como a poeira levantada pela tempestade. Quando veio a noite, houve terror, e antes da manhã, nada mais restava deles. Esta será a sorte daqueles
que nos saqueiam, tal será o quinhão daqueles que nos despojam. Capítulo 18. Embaixada da Etiópia. Ó terra em que ressoa o ruído de asas, além dos rios da Etiópia, tu enviaste mensageiros por mar, por barcos de papiro sobre a face das águas, e de mensageiros velozes a um povo de alta estatura e de pele luzente, a uma nação temida ao longe, a uma nação poderosa e dominadora, cuja terra é cortada pelos rios. Vós que habitais o mundo e povoais a terra, quando o estandarte se erguer nas alturas, olhai. E quando soar a trombeta, ouvi. Pois eis o que o Senhor me disse. Eu olho com serenidade do lugar onde me encontro, como o calor suave de um dia luminoso, como a nuvem que dá o orvalho durante o calor da messe. Porque antes da minha vindima, quando tiver passado a floração e a flor se tornar um cacho amadurecente, os sarmentos serão cortados com a foice, e as cepas serão aparadas e arrancadas, e serão todos abandonados aos abutres dos montes. Aos animais selvagens da planície, os abutres viverão deles no estio, e os animais selvagens da planície os comerão no inverno. Naquele tempo serão levadas oferendas ao Senhor dos Exércitos, na parte do povo de alta estatura e de pele luzente, do povo temido ao longe, da nação poderosa e dominadora, cuja terra é cortada pelos rios. Serão levadas ao lugar onde reside o homem do Senhor dos Exércitos, sobre o monte Sião. Capítulo 19. A sorte do Egito. Oráculo contra o Egito. Eis que o Senhor, montado numa nuvem rápida, vem ao Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e o Egito sente desfalecer sua coragem. Excitarei os egípcios uns contra os outros, e eles se baterão irmão contra irmão, amigo contra amigo, cidade contra cidade, reino contra reino. O Egito perderá a cabeça, e eu abolirei sua prudência. Consultarão os ídolos e os feiticeiros, os evocadores de mortos e os adivinhos. Entregarei essa terra nas mãos de um soberano cruel. Um rei implacável a dominará. Oráculo do Senhor dos Exércitos. As águas do mar se estancarão e o rio se tornará seco e árido. A água estagnará nos canais, e os rios do Egito diminuirão e secarão. Juncos e caniços murcharão. Nas campinas à margem do Nilo, tudo que cresce ao longo do rio secará, cairá e desaparecerá. Os pescadores ficarão desolados. Os que lançam o anzol no rio se lamentarão. E os que lançam suas redes às águas ficarão consternados. Os que trabalham o linho ficarão decepcionados. Os cardadores e os tecelães serão confundidos. Os tecedores ficarão à míngua, e todos os trabalhadores em desolação. Os príncipes de Tanis enlouquecerão. Os sábios conselheiros do faraó formarão um conselho insensato. Como ousais dizer ao faraó, eu sou o filho de sábios, filho dos antigos reis? Onde estão agora os teus sábios?
que eles te anunciem e te façam saber os desígnios do Senhor dos Exércitos contra o Egito. Os príncipes de Tanis perdem a razão, os príncipes de Mênfis são iludidos, e os chefes das tribos desencaminham o Egito. O Senhor difundiu entre eles um espírito de vertigem, e eles vagueiam por todo o Egito sem desígnio certo, como um bêbado que cambaleia em seu vômito. O Egito não está em condições de decidir o que devem fazer a cabeça e a cauda, a palma e o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo sob a ameaça da mão do Senhor levantada sobre eles. Então a terra de Judá será o terror do Egito, logo que se fale nela. Ele se encherá de pavor por causa dos desígnios que o Senhor dos Exércitos formou contra ele. Naquele tempo, haverá no Egito 5 cidades que falarão a língua de Canaã e jurarão pelo Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada a Cidade do Sol. Naquele tempo, haverá um altar erguido ao Senhor em pleno Egito, e em suas fronteiras um obelisco dedicado ao Senhor. E eles servirão de monumento ao Senhor na terra do Egito. Quando maltratados pelos opressores, invocarão o Senhor, e ele lhes enviará um Salvador, um defensor que os libertará. O Senhor se dará a conhecer ao Egito. Os egípcios conhecerão o Senhor naquele tempo. Lhe oferecerão sacrifícios e oblações. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. Quando o Senhor ferir os egípcios, será para curá-los. Eles se voltarão para o Senhor, que se deixará aplacar e os curará. Naquele tempo, haverá um caminho do Egito para As-Arã. Os assírios irão para o Egito e os egípcios a As-Arã. O Egito e a As-Arã renderão cultos ao Senhor. Naquele tempo, Israel será como terceiro aliado ao Egito e a As-Arã, objeto da bênção por meio da terra, que o Senhor dos Exércitos abençoará nestes termos. Bendito seja meu povo do Egito, a As-Arã, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Capítulo 20. Anúncio da derrota do Egito pela Assíria. No ano em que veio a Azoto, o general enviado por Sargon, rei da As-Arã, esse assediou Azoto e apoderou-se dela. Naquele tempo, o Senhor tinha falado pelo ministério de Isaías nestes termos: Vai, desata o saco que trazes às costas e tira as sandálias dos teus pés. Isaías dispôs-se a executá-lo, ia nu e descalço. O Senhor disse: do mesmo modo que meu servo Isaías vagueia nu e descalço há 3 anos para dar uma imagem do que aguarda o Egito e a Etiópia, assim serão levados pelo rei da As-Arã os prisioneiros egípcios e os deportados da Etiópia, moços e velhos, nus e descalços, com o dorso coberto, a nudez do Egito. Então aqueles que esperavam na Etiópia e punham no Egito a sua confiança serão amedrontados e confundidos. Os habitantes dessa costa dirão, naquele dia: Eis aqueles em quem esperávamos, entre os quais queríamos encontrar proteção, procurar auxílio e socorro.
contra o rei da As-Aram. Como nos livraremos deles? Salmo 87. Desolada lamentação. Cântico. Salmo dos filhos de Coré ao mestre de canto. Em melodia triste. Poema de Emã, Esraíta. Senhor meu Deus, de dia clamo a vós, e de noite vos dirijo o meu lamento. Chegue até vós a minha prece. Inclinai vossos ouvidos à minha súplica. Minha alma está saturada de males, e próxima da região dos mortos a minha vida. Já sou contado entre os que descem à tumba, tal qual um homem inválido e sem forças. Meu leito se encontra entre os cadáveres, como o dos mortos que jazem no sepulcro, dos quais vós já não vos lembrais, e não vos causam mais cuidados. Vós me lançastes em profunda fossa, nas trevas de um abismo. Sobre mim pesa a vossa indignação. Vós me oprimis com o peso das vossas ondas. Afastastes de mim os meus amigos, objeto de horror me tornastes para eles. Estou aprisionado sem poder sair. Meus olhos se consomem de aflição. Todos os dias eu clamo para vós, Senhor. Estendo para vós as minhas mãos. Será que fareis milagre pelos mortos? Ressurgirão eles para vos louvar? Acaso vossa bondade é exaltada no sepulcro, ou vossas fidelidades na região dos mortos? Serão nas trevas manifestadas as vossas maravilhas e vossa bondade na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, vos rogo, desde a aurora a vós se eleva a minha prece, porque, Senhor, repelis a minha alma. Por que me ocultais a vossa face? Sou miserável, e desde jovem agonizo. O peso de vossos castigos me abateu. Sobre mim tombaram vossas iras, vossos temores me aniquilaram. Circundam-me como vagas que se renovam sempre, e todas juntas me assaltam. Afastastes de mim amigo e companheiro, só as trevas me fazem companhia. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora a jaculatória, para que vocês possam colocar nos comentários. A jaculatória indulgenciada de hoje será: meu Deus, dou-vos graças pelo que dais e pelo que tirais. Seja feita a vossa vontade. Repetindo: meu Deus, dou-vos graças pelo que dais e pelo que tirais. Seja feita a vossa vontade. Última vez. Meu Deus, dou-vos graças pelo que dais e pelo que tirais. Seja feita a vossa vontade. Até amanhã, pessoal, se Deus quiser.